Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Nessa oportunidade, nós queremos pedir que você assista ao vídeo completo. Se não lhe for muito pesado, se inscreva e compartilhe o seu conteúdo para os seus amigos, seus colegas de trabalho, para que o Evangelho do Senhor chegue mais longe. Queremos ler um texto da palavra do Senhor que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 11 ao 14, que diz assim: Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Baseado neste texto, nós trataremos sobre o tema conteúdo certo para o endereço errado. A história do leproso Naamã traça o fiel enredo daqueles que sempre e em quaisquer condições julgam-se maiores do que outras. Naamã, sendo portador de uma grave doença, a lepra, mais dias, menos dias, ele seria segregado do convívio social. Mesmo assim, ele veste-se da capa da soberba e não observa, segundo o conselho da menina hebreia, da menina israelita, que tinha dado à sua senhora, de que se ele estivesse diante do profeta Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Ele então começa a cometer alguns erros que quase lhe custaram a perda da cura. Quando a menina falou à sua senhora, ela disse que se ele estivesse em Israel, diante do profeta Eliseu, ele vai ao rei e certamente orienta o rei para que mandasse uma carta não para o profeta, mas para o rei. Como se dizendo, na hora que a carta chegar nas mãos do rei, o rei ordenará o profeta a fazer o que ele quiser. É a soberba. Mas com as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus precisamos tratá-las com humildade, com sabedoria. Ele então vai leva a carta errada para o endereço errado, para a pessoa errada, e aquela carta causa indignação ao rei de Israel, da Síria, porque ele achou que aquilo seria uma afronta do rei de Israel, porquanto ele não tinha poder algum para restaurar a saúde de um leproso. Mas a repercussão da recusa do rei da Síria chegou ao profeta Eliseu, que manda um recado dizendo que o Naamã vá a ele e ele terá resposta segundo a vontade do Senhor. Pelo texto lido, a gente já vê que Naamã arquitetou no seu coração. Chegando lá, ele vai se perfilar diante do general, vai ficar em pé em frente, tocará a mão sobre o enfermo, sobre a enfermidade e restaurará a lepra. Nós vemos que ele está numa situação de olhar de cima para baixo, como se o profeta fosse alguém inferior a ele. Mas Deus certamente falou ao coração do profeta que não foi a presença de Naamã, mas mandou alguém que ele fosse ao Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. Foi aí onde veio a indignação de Naamã, porque ele achou que estava sendo ordenado
por um pequenino profeta, por alguém que ele achava que seria o seu subordinado. E ele então se indigna e sai. Ele até então preferia perder a cura a cumprir a orientação do profeta. Foi que alguns dos seus súditos, alguns dos seus empregados, dos seus subordinados, lhe chamam ao bom senso. Mas se o profeta mesmo estivesse aqui e mandasse qualquer coisa, o senhor não faria? Por que é que pelo recado dele, pela mensagem dele, o senhor não quer fazer? Porque ele havia dito que os reis da Síria, lá de Damasco, Abana e Farpá, teriam algum rito milagroso de ele mergulhar e ser curado. Porque não seria também as águas do Jordão que curaria o doente. O que curaria o doente era a garantia de que Deus faria. Era a garantia de que Deus usaria o profeta. Era Deus no profeta e não as águas. Com o conselho dos seus súditos, com os conselhos dos seus subordinados, ele então volta atrás e, segundo as Escrituras, ele vai ao rio, mergulha 7 vezes e a pele fica como pele de criança. Ele fica curado. E logo então ele oferece recompensa ao profeta. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que não obstante o profeta, aqueles que trabalham na obra, que a Bíblia diz que os que trabalham na obra, são dignos do seu salário, mas eles não podem ser mercenários, eles não podem trabalhar só por dinheiro, eles não podem jogar a credibilidade fora por dinheiro, eles têm que ser corretos diante do Senhor, porque Deus não é mercenário, Deus não faz troca, Deus não faz barganha com o homem. O profeta então recusa peremptoriamente aquela oferta de recompensa em dinheiro pelo que Deus tinha feito por meio do profeta. Não foi o profeta que fez, foi Deus quem fez. Então o profeta não poderia receber recompensa por algo que ele não fez. Ele apenas foi usado para fazer. A reverência que o Naamã queria que o profeta tivesse a ele é a mesma que ele não teve a Deus. Porque ele queria que as coisas fossem feitas de forma mecânica. Não, é passar a mão, clamar o seu Deus, que não era o Deus de Naamã, mas ele diz o seu Deus, o Deus de Eliseu. Ele então queria cobrar do profeta algo que ele não tinha dado ao Senhor. O respeito que ele não tinha dado ao Senhor por meio do profeta, ele queria receber do profeta. Mas, meus amados irmãos, Deus restaurou, por meio do profeta Eliseu, a saúde de Naamã, para provar que ele é Deus. Apesar da Síria ser uma grande nação, o próprio Naamã, segundo as Escrituras, já tinha dado várias vitórias à nação síria, mas Deus usava o profeta. Deus tinha compromisso com o profeta Eliseu e não com o rei da Síria. Deus tinha compromisso com o profeta Eliseu e não com a soberba do Naamã. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Se Naamã tivesse continuado com aquela altivez, com aquele jeito de achar que estava lá acima e o profeta estava lá embaixo, ele teria voltado leproso, ele teria perdido a bênção, porque Deus, ele humilha os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A Bíblia trata de um outro caso, de um arrogante, um soberbo, que era Saulo, um homem arrogante, um homem violento, perigoso, que já havia matado, já havia perseguido os judeus e que agora ele recebe carta dos sacerdotes para ir a Damasco e lá prender todos aqueles que ele encontrasse daquela religião que ele perseguia.
Mas a Bíblia diz que ele, indo para Damasco, Deus intercepta no caminho. E as Escrituras dizem que ele caiu por terra. E interessante que quando ele caiu por terra, algo já falou ao seu coração. E ele pergunta: quem és, Senhor? E uma voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele então diz: o que tu queres que eu faça? Veja como a soberba já caiu. Nós já tratamos aí de um outro Saulo. Não o Saulo que saiu de Jerusalém com cartas dos sacerdotes para matar e prender os judeus, mas alguém já transformado, já perguntando a Jesus o que queria que ele fizesse. A voz então responde: entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Queridos irmãos, Saulo sai da cidade com um propósito, mas ele já entra na cidade com outro. Saulo sai da cidade de Jerusalém com o firme propósito de prender, mas ele já entra em Damasco com o firme propósito de soltar. Diz a Bíblia que daquele evento ele ficou 3 dias sem ver e sem comer. Está escrito em Atos capítulo 9, versículo 9. Então uma voz diz: chega Ananias, um servo de Deus que tinha ali na cidade de Damasco. Ele diz: olha, entre em Damasco, isto é, vá a uma rua chamada direita, e lá em casa de Judas, procure por um homem chamado Saulo. Também, ao mesmo tempo, ele revela a Saulo que um encontro aconteceria ali com um homem chamado Ananias. Quando Deus fala Ananias, a Bíblia diz que Ananias ponderou. Diz: Senhor, eu conheço a história desse homem como um perigoso, como um perseguidor, como alguém que mata, como alguém que coloca a perder. Aí o Senhor disse: não, este é para mim um vaso escolhido. Então, Ananias, mesmo ponderando, mesmo sem querer, mas não deixou de cumprir a ordem do Senhor. Diz a Bíblia que ele entra, ele vai à rua direita, entra na casa de Judas e lá encontra Saulo. E quando ele impõe as mãos sobre ele, diz a Bíblia que caíram-lhe as escamas dos olhos e ele passou a ver. Glória ao Senhor. Cadê a arrogância? Cadê a valentia? Cadê a autoridade dos sacerdotes? Não, meu irmão. O Saulo que saiu para prender, ele entra diferente. Quando Deus se encontra com alguém, ele muda. Se você se encontrar com o Senhor, você muda totalmente a sua vida, o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, porque Deus transforma o homem que é feitura das suas mãos. Toda a arrogância de Paulo, ou de Saulo, não era Paulo ainda, era Saulo, toda a arrogância dele acaba-se quando aquele grande clarão resplandece sobre a sua vida. Ele muda e depois nós temos o testemunho que Jesus diz: esse será aquele que eu vou mostrar o quanto é bom viver na minha presença. Aquele que era perseguidor agora vai passar a ser perseguido. E Paulo viveu exatamente assim. Hoje nós temos que Paulo é o segundo missionário depois de Jesus. O homem que pregou o evangelho até na Europa, que nos deixou o encorajamento, nos deixou o zelo de estarmos hoje também pregando a palavra de Deus para você, que precisa, como Saulo, ser transformado, que precisa, como Naamã, ser curado. E que doença eu estou sofrendo? A doença do pecado, o pecado que segrega o homem da presença de Deus. O pecado que impossibilita que o homem se encontre com Deus. Que Deus possa lhe abençoar
nessa oportunidade e que você possa reconhecer como Naamã reconheceu e ser curado da lepra e você do pecado. E que você possa reconhecer como Saulo reconheceu e foi chamado pelo Senhor para ser um grande missionário. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.